Esse é meu último vídeo no Brasil, porque daqui a poucas horas eu estou indo para a China. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que você deveria ir também, pelo menos por enquanto, tá? Presta atenção. Caso você não me conheça, meu nome é Igor Bevilacqua, eu faço vídeos para a internet sobre investimentos, geopolítica, economia, especialmente lá para o Instagram, que é a minha rede principal. Eu faço vídeos curtos, resumos do que está acontecendo pelo mundo e como que esses acontecimentos impactam na nossa vida. E eu já fiz vários vídeos sobre a China. Já contei sobre a sangrenta história do comunismo na China, inclusive está aqui nesse canal aqui também. Como também já fiz vídeo mostrando sobre o espantoso progresso que a China teve, especialmente nos últimos 20 anos, que é algo completamente histórico. E toda vez que eu faço vídeo, tanto mostrando lados muito negativos da China, como mostrando feitos históricos da China, sempre aparece alguém falando assim: só falou bobagem, vai pra China então. Pois bem, eu vou. Daqui a poucas horas eu estou indo pra lá, e o objetivo dessa viagem é principalmente expandir conhecimento. Eu acho que toda vez que a gente viaja, a gente consegue se colocar numa situação onde a nossa mente é exposta a uma diferente realidade, a diferentes formas de se pensar, a construção de pensamentos críticos que nasceram em realidades completamente diferentes das realidades que eu cresci e construí o meu pensamento crítico. Então, uma regra que eu tenho pra mim sempre, pra sempre garantir que eu consiga evoluir, é o seguinte: cara, eu posso discordar de tudo que você falar, mas eu quero te ouvir, eu quero te entender de fato, entender o que te levou a falar aquilo, a pensar daquela forma, e depois eu coloco o meu juízo de valor ali. Porque aí dessa forma eu sinto que o meu pensamento, ele é o resultado de uma série de conhecimentos que foram honestamente capturados, que não foi um conhecimento que veio já com uma lente, um super viés. E é isso que eu tenho muito medo quando eu converso com muitas pessoas, inclusive vários seguidores, que é o medo que as pessoas têm de expor seu pensamento ao que discorda do que elas já acreditam. Então, por exemplo, eu tenho profundos valores de liberdade dentro de mim, de liberdade individual. Eu acredito que liberdade de expressão é um valor fundamental para uma sociedade que queira evoluir intelectualmente, e a gente sabe que a China, ela não preserva esses valores que eu tenho, por exemplo. Por outro lado, eu também não posso deixar de querer aprender algo com a China quando eu vejo que nos últimos 40 anos a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Cara, o Brasil tem 230 milhões de habitantes, né, mais ou menos. Então pensa aí, é um pouco menos de 4 Brasis em 40 anos tirados da pobreza. Um feito, cara, que nunca aconteceu na história da humanidade. Então eu consigo ter uma mente que não precisa olhar para um lado e falar, pô, os caras foram os protagonistas da Revolução Cultural Chinesa, do Mao Tse-tung, que fez tantas vítimas. Os caras foram os protagonistas do grande salto para a frente, a política do Mao Tse-tung de coletivizar ali a parte agrária da China, o que fez tanta gente passar fome. Eu não consigo olhar para esse lado e falar assim, não, beleza, a China é só isso. Não é, cara. É um país de 1,4 bilhão de habitantes. Então eu preciso entender, tipo, o que a China fez para se tornar esse país. Muita gente, inclusive, já deve ter comentado com você o seguinte, que depois que o Mao Zedong, né, o Mao Tse-tung morreu, teve o tal da abertura dos mercados, né, que foi o sucessor do Mao Tse-tung. Caso você não conheça, o Mao Tse-tung foi o principal responsável pela implantação do comunismo lá na China, né? E foi ele que fez a Revolução Cultural, que é basicamente um movimento para fazer com que as crianças nas escolas aprendessem o pensamento do Mao Tse-tung ultracomunista desde cedo, inclusive criando situações de animosidade entre famílias, entre estudantes e professores, o que fez com que muita gente morresse e a sociedade criasse um grande clima de desconfiança um dos outros. Foi péssimo para a sociedade chinesa naquele período, né? Só que depois teve a entrada do seu sucessor, quando o Mao Zedong morreu, teve a entrada lá do Deng Xiaoping, que abriu os mercados e decidiu vender produto barato para o resto do mundo, né? E aí, a China começou a passar por um movimento muito grande de progresso desde então. Então, hoje, quando a gente vai para... Não sei se você sabe, a China hoje é o país que tem mais bilionários no mundo, né? Hoje, quando você vai para a China, você tem acesso a um país que tem 1,4 bilhão de habitantes. E todo empreendedor que você chegar para conversar, que é uma coisa que eu busco, inclusive nas minhas viagens, meu sonho sempre foi empreendedor, todo empreendedor que você vai conversar, ele não é um empreendedor que está pensando em prosperar numa economia de 230 milhões de habitantes, tipo eu, tipo você, se você for empreendedor. Não, ele é um cara que está pensando em prosperar numa economia de 1,4 bilhão de habitantes e numa economia que produz muito mais do que o seu mercado interno consome.
Ou seja, o empreendedor, para funcionar, para dar certo lá, ele está enfrentando uma concorrência muito maior e ainda vai ter que concorrer com todos os outros países que eles estão mandando os seus produtos. E aí eu sei o que muita gente vai falar, mas pô, o governo subsidia, né? Existem aí questões muito complicadas sobre a relação de trabalho dos chineses, e eu concordo com você, cara. Existe o tal do 996, né? Como é que o chinês trabalha hoje em média? São das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, por boa parte da vida dele. Uma diferença isso não se restringe ao operário da fábrica. O CEO das empresas também segue esse regime tecnicamente. Então, assim, eu acho que é muito simplista, simplesmente eu olhar para coisas que eu vejo na China e falar assim, eu não concordo com esses valores da China, eu acho que são valores que eu não gostaria de ter na sociedade que eu vivo, por exemplo, e aí eu me fechar nisso. Não, eu entendo que, cara, eu preciso entender, eu preciso estudar, conhecer o lugar, e aí esse conhecimento colocar no meu senso crítico, e o meu senso crítico misturado com os meus valores mais profundos, eu combinar e construir um raciocínio, né? Um pensamento crítico sobre aquilo. E eu acho que a gente deveria ser assim para basicamente tudo, porque se os seus pensamentos eles forem honestos, o conteúdo que você produz, não estou falando só de vídeo para internet, mas o discurso que você passa para as pessoas perto de você, for sempre um discurso honesto, do tipo assim, cara, você pode até errar no teu ponto de vista, do tipo assim, cara, eu avaliei uma situação errada, mas se você avaliou sendo intelectualmente honesto, naturalmente, quando uma pessoa chegar com um argumento melhor do que aquele que está instalado na sua cabeça, se você for honesto, você vai trocar aquilo e você vai evoluir. Se você não for, ou se você não mudar de ideia com relação àquilo, você pelo menos vai ter um argumento que pode contrapor da outra pessoa e ajudar a outra pessoa a evoluir também, entendeu? Agora, o grande problema de você ser desonesto intelectualmente é você ouvir um argumento, ver, beleza, faz sentido, mas aí não quero saber disso, sabe? Tipo, você simplesmente ignorar aquilo que lá profundamente você sabe que faz mais sentido do que as crenças que você já tem. Eu acho que essa é a fórmula perfeita para você se manter sempre burro até o final da sua vida e refém de alguém que vai ficar te dizendo o que é a verdade ou a mentira, porque você não tem capacidade de desenvolver o teu pensamento próprio. Então, esse é o grande objetivo que eu tenho indo para a China hoje, para entender essa realidade, entender essas pessoas, entender como funciona um país que tem tantos pontos positivos como pontos negativos e formar o meu senso crítico em cima disso. E o grande ponto aqui que a gente também tem que considerar é o seguinte, o mundo que a gente vive, a gente tem o crescimento do protagonismo da China. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Donald Trump voltou ali a subir as tensões contra a China, voltou a colocar ali os 100% de tarifas ali na China, e a gente está vendo que os próximos anos, muito provavelmente, vão ser protagonizados dentro desse duelo de China e Estados Unidos, né? Então, entender esse país que vai ser tão importante para a nossa vida, que vai impactar tanto as relações, não somente comerciais, mas as relações entre os países, cara, eu acho que é entender o futuro do mundo, entender para onde o mundo está caminhando. As principais iniciativas de inteligência artificial do mundo hoje não estão no Vale do Silício, estão na China, em Shenzhen, em Chongqing. Então eu quero entender o que está acontecendo lá. Quero entender o que é o pensamento das pessoas, quero entender qual é a cultura chinesa, eu quero entender como funciona o empreendedorismo chinês, porque dessa forma eu entendo que eu estou evoluindo meu pensamento para estar mais preparado para o futuro que está por vir. Mas eu quero saber aí a tua opinião nesse mundo de grandes transformações, se você acha que o melhor caminho é simplesmente se fechar para novos conhecimentos, ainda que eles discordem dos seus valores mais internos, ou se essa linha de raciocínio que eu apresentei aqui faz sentido para você. E se você quiser ver essa viagem acontecendo aí, eu espero registrar tudo. Infelizmente, a internet lá é bem limitada, né? Tem lá modelos, enfim, mas tipo, a internet não é livre aqui que nem no Brasil a gente teria, mas eu vou tentar postar sempre que possível, tanto aqui nesse canal como lá no meu Instagram, @IgorBevilacqua. Se você quiser ver, você tá muito convidado, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, me fala aí a tua opinião, tamo junto e até a próxima.